Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho deste livro que eu estou lendo no momento, A Fé da Igreja, do padre Antônio Roio Marim. É um dos grandes teólogos da atualidade e um assim, dos mais renomados e respeitados. E eu pretendo trazer capítulo a capítulo um pouco desse livro em vários vídeos, porque a riqueza desse livro aqui ela é enorme, é muito grande e não daria para fazer em um único vídeo, ficaria muito extenso. No primeiro capítulo, o padre Antônio Roio Marim, ele vai dar uma noção prévia para a gente do que venha a ser a fé. Muitas pessoas elas confundem, sobre o que seja a fé. Elas acham, principalmente as pessoas incrédulas, que fé é coisa de gente ignorante ou bitolada, mas não tem nada a ver com isso, porque na verdade todas as pessoas possuem fé, até mesmo as pessoas que não creem em Deus. E eu vou dar esse exemplo mais adiante, mas fique até o final, se inscreva no canal e já compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. A definição aqui de fé, segundo o padre Roio Marim, é um sentido bem primitivo. É a confiança, a crença na autoridade que você coloca e você tem no outro, no testemunho daquela pessoa. Só que aí que está a questão. As pessoas falam assim, então essa coisa é meio sentimental. É o fato de eu confiar na autoridade naquela pessoa. Não tem só esse elemento sentimental, também tem o intelectual. E é aqui que ele vai falar que o sentimental não exclui de modo algum o elemento intelectual. Ao contrário, o inclui e reclama essencialmente. A fé é a atitude daquele que se fia plenamente nas palavras ou promessas de outro, com base em sua autoridade ou veracidade, que considera indiscutíveis. É daí que surge o significado de persuasão, a crença firme naquilo que foi dito ou manifestado por uma pessoa cujo testemunho aceitamos plenamente, sem vacilar minimamente, em razão do conceito insubornável que sua autoridade e veracidade merecem de nós. E aí mais adiante ele vai falar que a fé não é outra coisa senão uma persuasão ou sentimento firme às palavras ou promessas de outro, com base na autoridade ou veracidade deste. É uma confiança que você deposita por alguém. É igual a gente deposita confiança nos nossos pais, que dizem que nós nascemos naquela família, que nós pertencemos a eles, que nós somos filhos deles, que nascemos em determinado dia, em determinado ano, que nascemos naquele país, naquela cidade. Isso tudo é confiança, é uma fé que você deposita na autoridade dos seus pais. E todo mundo possui esse tipo de fé. A fé significa sempre crer em algo por causa de alguém. O crente, no sentido estrito da palavra, aceita pelo testemunho de outro um determinado conteúdo como real e verdadeiro. De forma esquemática, mais completa, é esse o conceito da fé, como eu dei no exemplo anterior. Então, a gente tem fé, a gente sempre confia em alguma pessoa pela sua autoridade e a gente aceita aquilo como verdade. E isso não tem nada a ver com algo, com ser menos intelectual ou menos verossímil. Não, você confia, como eu disse, nos seus pais, naquilo que eles disseram, e você acredita, você aceita. E fé quer dizer ter algo por real e verdadeiro em virtude do testemunho de outrem. Assim, pois, a razão de se crer em algo é que se crê em alguém. Olha só, a razão de você crer em algo é porque você crê em alguém. A razão de você crer que você nasceu naquele ano, naquele dia, naquela cidade, daquela família, é porque você crê antes em alguém, nos seus pais, no caso. Quando isso não acontece, trata-se de algo distinto da fé propriamente dita. Aí já é uma outra coisa e não fé. A razão da fé não é outra coisa senão que esse alguém assim disse. Então a fé é isso. É nada mais do que alguém me disse. Em toda fé, o decisivo é aquilo a cujas manifestações se assente em relação com ela. Os conteúdos aos quais se assente são, em certo sentido, secundários. Assim diz Santo Tomás em seu Tratado de Fé. Porque mesmo as pessoas que falam assim, não,
Fé não é para quem... A fé não se une à razão, elas se contradizem, ou eu me pauto pela razão, eu não me pauto pela fé. Elas estão enganadas, porque todas as pessoas, as relações humanas, elas são permeadas, elas são baseadas pela fé. E aqui ele vai falar o seguinte: a fé humana é a que se fia dos ditos ou promessas dos homens, a que crê em seu testemunho, constitui a base de todas as relações humanas, pois toda a ordem da vida social, a segurança e firmeza dos contratos e negócios dos homens, fundamenta-se na fé que damos à palavra dos homens e nas causas que as motivam, quais sejam a veracidade e fidelidades humanas que se tem no cumprimento de promessas e pactos. O homem não pode iniciar-se nem mesmo nas ciências senão através da fé humana, da docilidade intelectual, que começa por crer nas palavras do professor. Todas as nossas relações, elas começam, gente, por essa confiança cega, a princípio, nas pessoas, né? Nas nossas relações. Sem a fé humana, a vida social seria completamente impossível. E grande parte de nossos conhecimentos, que cremos estar absolutamente certos e seguros, cairia por terra. Temos de crer que somos filhos de nossos pais, que as cidades ou nações que não visitamos pessoalmente, de fato existem, que Napoleão existiu e etc. Coisas de que nenhum homem razoável duvida. Rejeitar a fé no testemunho da história ou dos homens honestos que nos rodeiam equivaleria a tornar praticamente impossível a vida humana. Então, é o exemplo que eu já tinha dado anteriormente. A gente acredita em muitas coisas que nos foram dito. A gente acredita que Napoleão existiu, que determinado país, cidade existe, porque nos ensinaram, mesmo que a gente nunca tenha visto essas pessoas ou ido a esses lugares. Então, esquece essa ideia de que a fé é coisa de pessoas ignorantes, de pessoas arcaicas, de pessoas burras, não tem nada a ver. Até as pessoas que não creem em Deus, elas têm fé. Aí aqui ele vai falar sobre a fé divina, que não existe uma fé puramente natural em Deus, pois na ordem natural, Deus não disse aos homens nada por si mesmo, mas unicamente através das coisas criadas, nas quais brilha um sinal ou imagem remota de Deus. Não existe fé natural. Por isso que aí a gente vai precisar da virtude sobrenatural da fé que a gente vai receber no batismo. Mas isso é assunto para um outro vídeo que ele vai falar em outro capítulo, mais adiante. A fé sobrenatural é uma virtude que ultrapassa e transcende infinitamente toda a ordem natural. O homem não pode alcançar por si mesmo jamais, se ele ficar abandonado às suas próprias forças naturais. Então, por isso que é essencial, absolutamente necessário, a graça que move-lhe e ajude a produzir o ato sobrenatural da fé. A fé é um dom de Deus inteiramente gratuito e imerecido por parte do homem, e que os argumentos apologéticos que demonstram a credibilidade da religião católica podem conduzir-nos até as portas da fé, mas não podem dar-nos a fé, já que ela é uma realidade sobrenatural que só pode ser efeito da livre doação de Deus mediante sua graça divina. A fé não vê nada, limita-se a crer pela autoridade daquele que dá o testemunho. E quem quer que exija a clara visão ou evidência intrínseca das verdades da fé demonstraria não ter a menor ideia da natureza mesmo da fé. A fé é incompatível com a visão e por isso desaparecerá por completo no céu. Da mesma maneira que neste mundo desaparece a fé humana que temos acerca da existência de uma cidade no dia em que pela primeira vez pisamos pessoalmente em suas ruas. Depois ele vai falar qual que é o objeto da nossa fé, por que a gente crê. E ele vai falar que a virtude está na autoridade do próprio Deus, que é revelante, e o objeto formal, ou motivo da nossa fé, é que Deus não pode se enganar e nem nos enganar. Em virtude dessa dupla impossibilidade, o assentimento sobrenatural da fé é firmíssimo e certíssimo. Não há certeza física, matemática ou metafísica que possa superar a certeza objetiva da fé sobrenatural. É a maior e mais absoluta dentre todas as certezas, já que todas as demais baseiam-se na aptidão natural de nosso entendimento para conhecer a verdade. Ao passo que a certeza da fé sobrenatural baseia-se na própria verdade de Deus,
que é incriada e infinita. Impossível chegar a uma maior certeza objetiva. Existem diversas formas da fé divina. A fé objetiva, que é a fé pública e católica. A fé privada ou particular, que é a que acontece assim, em revelações aos santos. A fé definida pela igreja, né? Aquilo que a igreja nos manda crer. E também tem a fé necessária com necessidade de meio, que são aquelas pessoas que estão em outras religiões. A fé subjetiva está dividido em fé habitual, fé viva, fé explícita e fé interna. A primeira, a fé habitual, é a virtude da fé infundida por Deus no batismo ou na justificação do infiel. Já a fé viva é a que se possui juntamente com a graça santificante e a caridade sobrenatural. E tem a fé explícita, pela qual se crê neste ou naquele mistério concreto revelado por Deus. E fé interna, se permanece no interior da nossa alma. E fé externa, se manifestamos externamente com palavras ou sinais. Aí depois, no segundo capítulo, ele vai falar que Deus, ele se revelou aos homens, e ele vai falar as formas, né? As duas formas, por meio dos profetas, né? E dos patriarcas. E depois, pelos apóstolos, né? O próprio Cristo veio à Terra e depois se revelou diretamente aos apóstolos e depois deixou a igreja. Então, no próximo vídeo eu continuo a falar sobre a revelação, a forma como Deus se revelou aos homens. Já deixa aqui o seu comentário. Se você gostou desse livro, compre pelo meu link, eu vou deixar na descrição do vídeo. E deixe o seu like, como sempre, compartilhe. Até o próximo vídeo, um beijo e um abraço.